E estamos de volta com o BBcast, o seu podcast de automobilismo e outras nerds. No episódio de hoje vamos falar sobre os 2 primeiros episódios da minissérie Senna, que foi produzida e estará na Netflix a partir de hoje, dia 29 de novembro. Se você está ouvindo agora, é porque já saiu no catálogo da Netflix. Nós cumprimos o embargo que eles impõem a gente, que é de pedir para a gente publicar, falar sobre o episódio em si após a disponibilização da série no seu canal. Então você pode ir lá na Netflix já assistir a série, pode assistir também os 2 primeiros episódios, ouve aqui a gente, depois retorna e assiste mais, ou assiste tudo, ouve a gente, mas pode apostar que faremos um episódio full com todas as séries. Ou a gente pode fazer assim, né, Débora? São 6 episódios, fazemos mais 2 do terceiro e do quarto, do quinto e do sexto. E aproveitando, já a Dana deixa, seja bem-vinda, Débora. Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais esse episódio do Cast. Hoje falar dessa série que realmente me impressionou pelo que a gente viu. Acho difícil de decair a qualidade nos próximos episódios. Vai ser bem legal ter essa oportunidade de assistir antes, né, de ser lançado para todo mundo. E a gente vai falar um pouco da nossa experiência, de como foi ver esses episódios. Mas pelo que a gente já contou pro pessoal que acompanha o BP, é que realmente a produção tá bem legal. E eu acho difícil, assim, as pessoas dizerem o contrário. Exatamente. Bom, antes de mais nada, isso que a Débora falou, para você que é apoiador do BP, sabe, a gente mandou a gente lá na sala de cinema mesmo, na verdade no auditório do Parque do Ibirapuera, já fizemos um vídeo, mandamos pro pessoal do grupo dos apoiadores, não demos spoiler, daqui a pouco eu já comento um pouco sobre isso, mas nós relatamos que como essa série é sensacional, ficou legal. Então, se você quer saber um pouco mais dos bastidores, desses eventos, de tudo que a gente faz, se torna apoiador do BP, sempre que a gente pode, assim, sempre pode não, toda vez que a gente vai num evento, que a gente faz alguma coisa nova, está jogando lá no grupo antes, com antecedência, para criar o hype, para a galera já ficar engajada, para o pessoal já saber com antemão. Então, se você curte automobilismo e quer ter um pouco mais dos bastidores, acompanhe a gente pelo nosso grupo de apoiadores, e para ser do grupo de apoiadores, você tem que se tornar um apoiador do Boletim do Paddock. Então, na descrição desse podcast tem o link do Apoie-se e também do canal de membros do YouTube, que também os membros do YouTube nós convidamos para integrar o grupo de apoiadores. Para você que está escutando esse episódio aí na sexta-feira ou durante o fim de semana, né? Tá rolando a Black Friday lá na Amazon, e agora, a partir da quinta-feira, já começam a ter várias promoções. Então, na sexta, quando esse episódio sair, já vai ter muita coisa disponibilizada lá no site. É só você conferir através do link por conta da Black Friday. E é uma forma de apoiar aqui o nosso trabalho. Então, acesse o link da Amazon e da Shopee. Confira as promoções daqueles itens que você está desejando agora nessa época do ano e aproveite. Comprando com esses links, a gente recebe uma comissão que ajuda a manter o trabalho aqui. Exatamente, gente. E antes de prosseguir com o podcast, vamos agradecer, né, a ESC Comunicações, da nossa querida Mari Molinari, do Charles. Muito obrigado aí pelo apoio e pelo carinho. Também agradecer na Netflix, o pessoal da família Senna, que estendeu os convites para os criadores de Fórmula 1, de automobilismo em geral, e também para quem trabalha com cinema. É muito importante pontuar isso, porque isso vai ser algo interessante para a gente falar durante o podcast. Então é isso, pessoal. Agora vamos para o episódio. Antes de mais nada, recomendo vocês irem no site do Boletim do Paddock. Lá tem vários posts. A gente fez uma cobertura bem extensiva falando da série do Senna. Desde quando foi nomeado o diretor, quando Gabriel Leone foi escolhido como para interpretar o Senna, quando foram escolhidos os atores, tudo nós relatamos e trazemos para vocês dentro do site do Boletim do Paddock. Então, qualquer coisa que vocês ficarem com dúvida, acredito que vai ter um post lá no site que vai sanar as dúvidas de vocês. Acho que uma coisa que é legal de falar antes, né, que antes deles exibirem o episódio, Gabriel Leone falou que esse foi um projeto que eles já estavam trabalhando desde 2018. Ele recebeu o convite, né? Mostraram para ele o roteiro, que estavam pensando em fazer uma série para poder contar sobre a história do Senna. E era meio que já para poder ter saído antes, mas aí veio a pandemia e todo esse período que não deu para poder avançar com a produção. E aí
tiveram que adiar um pouco e acabou que calhou de vir aí com os 30 anos da morte do Senna, né? Então, dentre todas as homenagens que a gente teve esse ano, tudo que foi para poder remeter o legado dele, a gente teve essa obra também saindo agora. Tá legal da Débora falar de homenagens, que uma das coisas que quando a gente chegou na Premiere que já chamou a atenção da gente é que tinha uma McLaren do lado de fora. Aí falou, bom, vamos tirar foto da McLaren. Aí é aquela hora que você tem um soco, parece que uma mão congelada, dá um soco no seu estômago, você perde o ar, a barriga fica gelada na hora que você vê. Cara, é a MP4 5B. É o mesmo carro que o Lewis Hamilton pilotou no GP do Brasil no domingo, que foi aquela emoção danada que a gente relatou no último podcast do GP do Brasil, que a gente comentou na live junto com a Rafaela. É assim, a gente já teve aquele soco assim de, cara, a gente tá num algo que é sério, que é importante, que realmente não tá sendo feito nas coisas, que é uma coisa que eu acho que a Débora também pegou muito de conversas minhas com a galera do BP, principalmente com o Valese, que a nossa preocupação era de uma produção nacional que pecasse em muitas coisas, que fosse, sabe, muito, como eu poderia colocar, novela das 6, que é aquela novela que ela não tem o tom tão sério como a novela das 8, e também ela não é uma malhação, mas ela fica ali naquele meio termo, e a gente não tem uma seriedade tão grande. Cara, quando eu vi isso, eu já comecei a pensar assim, tem uma seriedade, deve ter um trabalho muito bom, vamos ver o que acontece. E ali na hora a gente já vê que já tinha bastante gente, produtores de conteúdo, todo mundo fazendo seus vídeos, suas fotos, e quando a gente entra no auditório que começa, né, Débora, que eu acho que é o principal ali. Não só no auditório, né? Antes tinha uma antessala que tinha um dos carros que era réplica, também, na verdade, a réplica que é usada no filme. É, que é usada na minissérie. Isso, no minissérie. É que a Viviane Senna ficou Falou chamando de todas as vezes filme, de filme, e eu fiquei com filme na coisa. Que até eu fiz post, pra vocês verem como tem posts no BP. Quando a gente fala, gente, acessem o BP, tem tudo lá. Eu fiz o post sobre os argentinos que construíram os carros do filme e que daqui a pouco a gente comenta sobre eles. E também tinha os trajes que o Gabriel Leone usou durante a minissérie para poder fazer o Senna. Então tinha ali o uniforme da McLaren, tinha o kart, que também foi construído na Argentina. Todos os carros, os 22 carros usados na minissérie, foram construídos na Argentina. E tinha então um kartzinho ali, tipo, já tinha algumas coisas ambientando a produção. Então já mostrava ali que, tipo, realmente foi investido um dinheiro naquilo ali, que o material parecia ser interessante. Só que o que acontece? É algo que, assim, esses 30 anos que o Senna faleceu, saiu muito livro, tem o documentário da morte dele, né, da forma como aconteceu. Então tem muito material do Senna, tipo, tanto no Brasil quanto lá fora, que a gente tem acesso. Então chegou uma hora que, assim, quando divulgaram essa minissérie, você ficava com receio de, tipo, o que é que eu não sei do Senna? O que já não me contaram nesses 30 anos que eu não sei sobre esse cara? Tipo, o que mais tem pra poder contar, me dizer de novo? Então... E só pontuar uma coisa, que foi uma coisa que eu comentei com o pessoal lá, o Fernando do canal F1, com a Mari Molinari, né, da Morph, terraça nossa, que, só em casa aqui, eu sei que eu tenho 7 biografias, eu já li muitas obras, porque o pessoal que acompanha o BP sabe que a gente consome muito livro, a gente gosta muito do material impresso. Então, assim, a gente fez aquela série 300 do BP, tem muito texto do Senna. Então, assim, a gente já consumiu muita, sabemos muito. E aí é onde que a Débora quer pontuar agora. Então, e o que mais que poderiam me oferecer que eu já não sei? Porque eu até entendo, foi uma das coisas que a Viviane falou, né? É um retrato ali do Senna para as futuras gerações. Porque conforme os anos forem passando, vai ficar ainda mais distante a memória do Senna, né? Então é importante impactar as futuras gerações, assim, tanto de pessoas que gostam de automobilismo, mas as pessoas que não, porque os projetos sociais em nome do Senna mudaram a vida de muita criança aqui no Brasil, que realmente teve atendimento, né? E aí você fala, tipo, vamos ver o que isso tem pra poder mostrar, né? E eu acho que foi nisso que a série acabou me pegando ali nesses 2 primeiros episódios. Foi algo que eu até pontuei no texto. A gente não tá vendo de novo quem é o Senna, que até foi algo que o Leone falou, né? Todo mundo nasce uma pessoa normal. Que acontece durante a vida dessa pessoa pode transformar ela num herói, que foi o que aconteceu com o Senna.
ele era uma pessoa normal e em um momento ele virou um herói para uma nação. E aí eu acho que essa minissérie ela conseguiu trazer isso, tipo, sabe aquela coisa que o pessoal falava e a família dele fala, né? Ai, mas pra gente ele não era o Ayrton Senna, ele era o Beco. Todo mundo chamava ele assim. Eu acho que ali nessa minissérie, eu acho que é esse lado que a série acaba trazendo. Tipo, quem é o Ayrton Senna que os fãs não conheceram? Quem era ele, tipo, ali crescendo, aprendendo a guiar os carros, o cara que também, apesar de tipo, ter sido endeusado em vários momentos de ser aquele cara grandioso na chuva, em algum momento ele teve que aprender a guiar na chuva, a superar os adversários dele. Então acho que a gente vê isso, tipo, não quem é o Ayrton Senna só, mas quem era o Beco pra família dele. Porque uma coisa que tem muito nas biografias dele é tipo assim, o Beco, é até legal a gente usar bastante o Beco no podcast, que depois a gente vai pontuar um pouco sobre isso. Mas é que o Beco, sempre a biografia. Beco gostava de velocidade, Beco gostava de kart, Beco e pegava o kart e ia pra Interlagos. O Beco, quando era criança, com 6 anos, pegava a veraneio da família e dirigia na praia. Era isso. O Beco, quando começava, sabia que tava chovendo em Interlagos, pegava o motorista da empresa do pai dele, que isso é uma coisa legal na série, que a gente vai falar sobre, ia pra Interlagos e treinava na chuva. Ponto. É isso. A série traz um aprofundamento e é legal que quando a gente teve ali na Premiere, teve as falas, porque assim, o Gabriel Louchard, que é o ator, ele é comediante que interpreta o Galvão Bueno, e assim, cara, é muito legal que ele é um comediante muito bom. Você pensa que vai ficar caricato a interpretação, e depois a gente vai falar sobre as interpretações, mas só pra pontuar, você pensa até mesmo na hora que ele tá entrando no teatro, que ele faz toda uma brincadeira, faz todo um enredo da chegada dele ali no autógrafo, faz piadinha com o Barrichello, faz várias piadinhas. Você pensa, puta, ele vai fazer um Galvão Bueno caricato. Não, não faz. Faz um Galvão Bueno excelente, excelente. E aí, ele entrevista várias pessoas, diretores, e faz uma entrevista com a Viviane Senna, que a Viviane Senna acho que faz um mini podcast ali, mas foi bem legal. E ela pontua muito sobre o que é a série, né, do que ela se trata, do porquê que é importante da gente ver, e a gente vê que, e esse era um receio que eu tinha, a questão do laboratório família, o quanto que a família poderia intervir para querer criar um cenário de um Ayrton Senna um pouco distópico daquilo que a gente tem, do que a gente já sabe, e a gente percebe que não, que segue aquela linha, então, ou seja, realmente a gente tem ali um perfil do que é o realmente Ayrton Senna. Gabriel Leone consegue levar o que é realmente Ayrton Senna pastela, principalmente o quem é Beco, como a gente estava falando agora há pouco. É muito bom a gente situar o quem é Beco e quem é Ayrton Senna durante o filme e a série, quer dizer, as cenas e a série. Então você tem essa questão de que ficou muito bom essa parte de interpretação e de que a ambientação de quem é Beco, a criança, o adolescente, o adulto e o Ayrton Senna no curso do filme. Gente, eu vou falar filme umas 300 vezes, a Débora já me olhou umas 3 vezes, mas é que como a gente assistiu no cinema lá, no auditório, pra mim na cabeça ainda tá como um filme. Eu acho que vocês entenderam o que eu quis falar, né? Então, vamos partir agora um pouquinho mais pra parte do que é a série que a gente viu lá, Dé? Beleza. Bom, como a gente falou, né, o ator principal é o Gabriel Leone, que interpreta o Ayrton Senna, que rapidinho eu vou falar o nome de alguns atores e os personagens, só para vocês saberem, mas eu vou falar só da galerinha que aparece no primeiro e no segundo episódio. Não vai estar na ordem, porque eu tô pegando pela lista de atores aqui, que tá no post que a Débora fez hoje. Tem o Alan Prost, que é o Matt Mela, que é um ator francês. Tem o Galvão Bueno, que é pelo Gabriel Louchard. Aí nós temos a Lilian, que é pela Alice Weckman, que é a primeira mulher do Ayrton Senna. A Camila Mardila, que é a Viviane Senna, né? Irmã do Senna. O Christian Malheiros, que é Maurinho, né? Amigo do piloto, né? Do Ayrton Senna. Hugo Bonemer, que tem o Piquet, mas o Piquet, a passagem dele é rapidinho. Quem mais que tem aqui? Deixa eu passar. O Marco Rica como Milton, pai do Ayrton Senna. Marco Rica, gente, me conquistou. O cara tá muito bem. Quem mais aqui? Deixa eu passar rapidinho. A Suzana Ribeiro, que é a Zazá, mãe do Ayrton Senna, que também tá maravilhosa. No ano retrasado, eu vi ela no Instituto Ayrton Senna, né? A mãe do Senna. Nossa, é muito. Né? É muito igual. Muito igual. Nessa parte da escolha dos atores, cara, gente, eu tenho uma foto, eu vou ver se eu ponho no post, eu tenho que me lembrar. Se eu não colocar, vocês me chamem a atenção o que eu mando. Porque tem uma hora que a gente tava lá na parte do tapete vermelho tirando fotos. Nossa, fotinhas. E aí, chegou o elenco completo e a família do Senna. Cara, é sério, é todo mundo perfeitamente igual. Até engraçado que a maquiagem, né, o trabalho de cabelo já auxilia na caracterização do personagem, mas mesmo assim a escolha dos atores foram perfeitas
perfeitíssimas. E a gente ainda tem o Arnold Viard, que é o Jean-Marie Balestre. Esse daí, quem não souber, apanha. E aí tem 2 personagens. Ah, tem mais um aqui. O Leo Ocden. Gente, tudo ator estrangeiro, hein? Como James Hutt. E quem tá aqui como Nick Lauda? Ah, tá. O Janis Hayden, que também mandou muito bem como como Nick Lauda. Agora, 2 personagens, 2 atores que, assim, cara, eu achei de uma esperteza, de uma inteligência a introdução delas. E uma delas, eu já vou fazer uma analogia que eu quero ver se a Débora até concorda comigo. Um é o Joey Hurts, o ator Joey Hurts, que interpreta o Kate Sutton. Se você não sabe quem é Sutton, para e pesquisa. Tô brincando, eu vou falar. Sutton é um dos maiores fotógrafos que a Fórmula 1 tem. Ele é um dos caras que qualquer fotografia dos anos 60, 70, 80, 70 e 80, de automobilismo, que for uma fotografia que você fala, tem alma nessa foto, é dele. Então, assim, é muito legal a introdução dele na série. Mais pra frente a gente vai falar sobre ele. E também temos a atriz, que é a mãe brasileira e o pai é inglês, que interpreta a Kaia Scodelario, que é feita não, desculpa, Kaia Scodelario é a atriz, que ela interpreta a jornalista Laura, que é um personagem fictício, que nunca existiu. E aí, na hora que eu vi ela, Débora, sabe quem que eu lembrei? Lembra na série do Chernobyl, que tem aquela cientista que ela personifica todos cientistas, porque assim, para quem não sabe sobre Chernobyl, o desastre que teve lá na Ucrânia, na série que da HBO, para eles não enfiar uma cabeçada de cientistas, mais de 100 cientistas debatendo sobre o que tinha que fazer, eles criaram uma só personagem. E isso eu achei que legal a criação da Laura, que ela é uma personagem fictícia, não existe na trama, mas ela é justamente para fazer o personagem que encabeça vários outros que estariam ali, que seriam amigos, que seriam conselheiros, que seriam parentes, que seriam jornalistas. É o tom do Senna, né? Tipo, de algumas coisas em que talvez na época ele tivesse pensando ou tivesse dúvida e ela entra ali como, pra poder esclarecer o que tava acontecendo. Ela é uma mestre dos magos. E, cara, sem zoeira. Que interpretação. A Kenny tá muito bem. A Laura é uma personagem, assim, que se ama de paixão quando você começa a ver e ela tem envolvimento na trama. E, assim, não é nada que alguém pode falar, mas é uma personagem fictícia, ela vai distorcer a linha temporal do ser. Não, porque ela chega, conversa com ele, sai... Chega, conversa com outro personagem, sai e resume toda uma linha. Poderia ficar um entra e sai de gente que não tem necessidade. O que encurta a série, muito bom, para os episódios poderem ser 50 minutos. Porque você imagina, até eu vi que saiu acho que a Veja fez uma crítica, falando que onde você viu uma série de 6 episódios contar uma vida de um piloto de mais de 30 anos. Bom, a alternativa foi a criação da Laura e ficou muito bem. Ficou muito bem. Eu acho que é muito interessante porque, assim, outra coisa que eu tinha um pouco de receio foi que a gente teve aquele documentário do Schumacher na Netflix. Sim. E aquele documentário é muito abaixo de outras produções que foram feitas. É um documentário bom, porque você mantém ali, né, o negócio do Schumacher, mas é o que o Rubens falou, tipo... Também foi um documentário que teve muita interferência da família. E aí tem algumas coisas, aquela coisa de, tipo, linguagem dúbia, de, ele tá bem ou ele não tá bem. Não era tão legal ali, tipo, naquele documentário, né? E eu acho que essa minissérie, pelo menos, quebra isso. Tipo, foi interessante vir por esse lado pra poder contar uma história que a gente já conhece. E aí uma coisa que a gente já conhece bastante, que agora a gente entra na pauta mesmo do que a gente foi assistindo, não anotando porque o pessoal pediu para desligar o celular, mas que eu fui mentalmente anotando. Primeira coisa, a gente não vai falar ainda dos episódios, mas eu vou falar de coisas que aconteceram aqui que dá pra gente conversar um pouquinho e depois a gente vai falar do episódio 1 e do episódio 2. Sotaque do Gabriel. Porque assim, o que é fogo, vou usar palavrão, é que o Senna, para quem acompanhou, assistiu filmes, séries sobre ele, ou até documentários, entrevistas, você pega ali na época que estava na Toleman, Lotus, McLaren, Williams. Você vê que ele tem um sotaque muito carregado no começo. É tipo o Alonso que nunca perdeu o sotaque. Mas o Senna realmente era um sotaque porque ele aprendeu inglês meio que Tsunoda, né? Com os mecânicos, com os ingleses do interior ali, da roça, os capiais. Aí o inglês britânico, né? Exato. Que é o inglês pior. Exato. Então ele teve que aprender a falar inglês com a batata na boca. E, cara,
o Gabriel conseguiu fazer muito bem. Porque assim, o Gabriel Leone, pra quem não sabe, ele já fez um filme Ferrari, onde que ele é um dos pilotos do Enzo Ferrari. Então assistam, o Gabriel Leone também tá muito bem. Cara, ele interpreta o piloto muito bem. Isso é uma coisa espetacular. Então ali ele falou inglês, eu já meio que falei, pô, ele tem um inglês bom. Na série lá do Senna, quero ver como é que vai ser, né? Cara, é totalmente diferente. E aquele sotaque do brasileiro mesmo que aprendeu a falar inglês, tá tentando ali. Não do brasileiro, né? Do paulista. Exato, ele tem uns. É porque o paulista aqui em São Paulo também, de diferentes regiões, fala, assim, tipo, da Zona Norte fala de um jeito, o pessoal da Zona Sul fala de Obrigado, outro. você pontuou exatamente Zona Norte, que é o Ayrton É Senna, onde pra eles- quem não sabe, nasceu e viveu ali em Santana, Zona Norte de São Paulo, que é uma região que, assim, ela é meio que, tipo assim, São Paulo você tem sotaques dentro da cidade. Nós moramos na Zona Sul, a gente consegue diferenciar. Não é só os Faria Limer, não. Tem sotaque na cidade inteira. Exatamente. Então, assim, o Gabriel Lima manda muito bem. E aí a Débora já até falou da questão do sotaque e da Zona Norte. Eu vou trazer a questão do Milton, que o Marco Rica interpreta. Que, antes de eu entrar nisso, você quer falar mais alguma coisa do Gabriel Leone? Não, depois eu falo. Tá bom. O seu Milton, pai do Senna. Paulistano raiz. Cara, sem zoeira. Eu me vi conversando com meus tios, porque assim, pra quem não sabe, meu pai nasceu em São Paulo, foi pra Minas quando casou com a minha mãe, então ele pegou o sotaque mineiro. Ficou, na verdade, um sotaque de paulista do interior. E quando a gente veio pra São Paulo, que a gente começou a ter mais contato com os irmãos dele, cara, na hora que o Marco Rica abriu a boca, que ele, pô, Beco, não sei o quê, cara, que sotaque paulistano, raiz. Aquela coisa linda, cara. Eu falei, mano, eu nunca vi o Marco Rica ter sotaque. E tipo assim, pra quem já viu vídeos do seu Milton, tá igualzinho, perfeito. Mas assim, eu acho que foi uma perfeição, não na parte dele imitar o seu Milton, dele ser um pai, ser carinhoso, ser atencioso, ser bravo, ser rígido como pai. E a parte do paulistano raiz me matou. Eu acho que tem um nível, assim, de interpretação. É que a gente pode falar do restante, né? Mas acho que das pessoas, pelo menos que estão nesses 2 episódios, e que eles aparecem em cena em mais frequência, que é a mãe, o pai, o Senna, né? Óbvio, é a primeira esposa dele, né? Primeira e única esposa dele. Posso falar um negócio? Eu nem lembrava que ele era casado. Sim. Um que me chama muita atenção, que esses dias a gente estava conversando num grupo de jornalistas, que é do Chico Serra. Que o Chico Serra é um cara que você nunca viu rir. Ele é um cara que você não vê ele rir. Você pode pegar entrevistas do piloto Chico Serra, foi piloto da Fittipaldi, correu na Fórmula 1, e quando o Senna foi pra fora, ele já ainda tava na Fórmula 1. O ator que faz o Chico Serra, sério, gelado, que nem o Serra. Na hora que ele chamou o cara de Chico, eu falei, deve ser um negócio. Não sei o que, o Chico Serra, eu falei, mano, aí eu comecei a prestar uma atenção, é igual, o cara mandou muito bem. Que você fala, né, tipo, o Chico Serra, você lembra muito do filho dele, né, do Serrinha, que é o Daniel Serra, mas, tipo, pra gente é Serrinha por causa de, sei lá, tem mais uma proximidade, assim, né, com o Serra. Nossa, muito engraçado isso. Eu fiquei, nossa, esse é o pai do Serra? Exatamente, então, bom, agora nós vamos falar da ambientação dos anos 60, 70 e 90, né? O 90 não chegou tanto, mas ali a gente vê bastante anos 60, 70 e 80. O que eu acho que a gente pode falar da ambientação do local é que realmente, assim, tipo, eles conseguiram trazer tanto nas pistas quanto em volta do que eles estão mostrando do Senna, tipo, os patrocinadores da época, né? Tipo, os bonecos da Michelin, tipo, esses patrocínios que eram mais vistos naquela época, assim, que estão bem feitos, né? Tipo, não é algo que, assim, tentaram mudar por alguém ter patrocinado a série, não. Tipo, tá bem fiel ao que tem daquela época. Mas acho que pra mim o que é mais impactante, na realidade, é que, como o Rubens falou, né, já falou do fotógrafo, mas esse fotógrafo que acompanhou o Senna mais, só que pra mim era, tipo assim, ver porque a gente tem muito livro em casa que tem coisas do Senna. Eu já vi muita foto dele. E aí, pra mim, tipo, esses 2 primeiros episódios da série parecia que, tipo assim, tinha a imagem e aí tinha, tipo, essa imagem, tipo, Harry Potter descongelando e você vendo o que tá acontecendo, sabe? O que a galera tá fazendo agora com IA, né? Que tem inteligência artificial de pegar uma foto e a foto se... Não só a foto, né? Pra mim, acho que uma das coisas que mais me lembra
principalmente os quadros do Van Gogh, porque muita gente, tipo, já tentou fazer os quadros do Van Gogh animado, né? Tipo, de como seria o que ele tava pintando ali na época. E aí, pra mim, tipo, essa minissérie é isso. Tipo, você vê as fotos do Senna ganhando vida. Mas você vendo o que tava acontecendo na hora que tiraram aquela foto. Uma coisa que eu sempre falo, que eu gosto, é mesa de bar, que é da conversa. Literalmente parece que você tá com os amigos. Na hora que é um momento em que ele estaria com os amigos, é como se você estivesse com os amigos conversando sobre quem foi Ayrton Senna. Não só isso. Sabe aquela hora que tem uma hora na série que o Senna manda pra mãe algumas fotos que tiraram, né? E aí ela fala, eu vou comprar até um outro álbum pra colocar essas fotos. Pra mim era como se eles estivessem abrindo, tipo, o álbum de foto da época dele. E aí, tipo, alguém contando assim, aqui ele tava indo pra escolinha. Aqui foi o primeiro carro que guiou de Fórmula. Aqui foi, tipo, o dia do casamento dele. Aqui foi a primeira viagem dele interna. Sabe, se fosse... Tipo isso, sabe? Estão me mostrando e me contando o que tinha naquelas fotos naquela época. Quem eram aquelas pessoas. Exato, não. Essa sensação sim. E por isso que eu falo que a ambientação ficou muito boa. Porque eu, além de gostar de Fórmula 1, sou muito apaixonado por carros. E a minha paixão de carros reside exatamente da década de 50 até os anos 90, que pra mim é uma época maravilhosa de carros. E assim, cara, eu sempre fui muito de corrigir filme que erravam, colocar tipo um carro da década de 70 nos anos 60. Nisso eles acertaram totalmente. Total, assim, cara, é perfeito. Dinheiro assim. Eles botaram ali. Não, dinheiro colocaram demais. E aí, falando de carros, a gente tem as corridas. Que assim, eu coloquei Rush é bom, a cena de corrida é boa? É boa, sensacional. Ford versus Ferrari é maravilhoso, ganhou Oscar. Eu acho que Ford versus Ferrari, assim, mudou uma linha do que eram os filmes de automobilismo. Que é uma... Vou até falar, vou aproveitar esse espaço aqui para fazer um desabafo. Pode hablar. O filme do Brad Pitt tem que ser disso daqui pra cima, entendeu? Nossa! Não pode ser abaixo disso. A série Senna colocou o sarrafo muito alto pra eles. Não pode ser abaixo disso, porque é o que eu tava falando, né? Quando até o Rubens brigou comigo no dia que saiu o trailer. Saiu o trailer porque eu fiquei bicuda com aquele trailer. Eu falei, gente, que trailer horrível. Mesmo. Eu fiquei muito brava com aquele trailer. Mas porque eu acompanho, principalmente a Fórmula 1 atual, e eu sei o que é uma imagem de patrocinador, entendeu? Que é diferente de uma corrida. Tanto que é nada mais só que eles estão refilmando o filme, né? Só pontuando o que a Débora falou de imagem de patrocinador. Sabe quando a equipe fala que vai ter os dias de filmagem? É aquilo. Que elas mascaram pra fazer teste? Então, é aquilo. Aquilo aí a gente recebe esse material bruto pra poder trabalhar e fazer produção de audiovisual quem é produtor porque de conteúdo. Porque não pode usar a imagem de pista, porque nem as equipes podem usar a imagem de pista. Exato, dos carros. Mas só que a FIA, mesmo você usando a imagem de filmagem ela bloqueia teus vídeos. Então por isso que a gente não usa. Mas a Débora realmente ficou muito puta. Eu falei, por mim eu até entendi o que eles fizeram, mas... Aí depois o Lucas Santoc falou também que achou uma E aí eu enfiei o rabinho entre as pernas e aceitei minha insignificância. Tá vendo? Mas era isso que eu tava... Porque assim, mostraram o trailer de cena, eu falei, tá, ok. Mas o trailer é uma coisa de 30 segundos, você consegue editar aquilo ali pra poder ficar bom, Sim. Né? Tanto, tem vários filmes aí, e eu adoro a Marvel, mas teve vários trailers da Marvel que você falava, nossa, esse filme vai ser bom, foi um Rogue One. Eu também. não me perdoo o Rogue One, aquela cena que aquele comandante enfia o dedo na cara do Darth Vader e fala um monte de verdade pro Darth Vader. Cara, aquilo no trailer tava sensacional e não tem no filme. Então o trailer engana. E aí, quando saiu o trailer dessa série, eu falei, mais 30 segundos, 1 minuto, você consegue editar com maestria. Quero ver editar 6 horas de material, né? 6 horas de material, assim... Sim. Você viu, né? Porque deve ter muita coisa que até foi descartada. Porque assim... E aí eu falei, não sei se isso daqui vai ficar bom. Mas entregaram. Porque assim... Eu gosto quando surpreendem positivamente. Exato, mas isso era uma coisa que eu tinha. Eu falei até no vídeo que a gente mandou no grupo de apoiadores. Eu falei, Valese, lembra que eu falei pra você que tava passando o treino no GP do Brasil? Eu falei que eu tinha medo. Cara, meu medo foi por terra. Na hora que os caras colocaram imagem do campeonato mundial de kart, que o Senna perde por decisão do Balestre, mas que acontece? Cara, eles conseguiram, numa corrida de kart, fazer imagens maravilhosas. Cara,
Nem eu que já tive dentro de uma pista de kart vi umas cenas daquela, tipo assim, perfeição, nitidez daquilo. Então assim, mandaram muito bem numa corrida de kart. Aí eu falei, tá bom, corrida de kart é fácil. Os veículos são pequenininhos, você aluga... Na verdade, no kart aquilo ali me pegou, porque no kart é muito difícil de você acertar. Os caras filmando... Acertar foto, fazendo... tipo, fazer foto Sim. boa de kart é difícil quem faz. Que consegue pegar o piloto, apesar de você estar, tipo, tendo o corpo do piloto exposto, que é diferente de um carro de fórmula, tem muita gente que tira foto de kart ruim. Você fala isso porque você tira bem. Tá? Eu falo. Vamos lá. O cara conseguiram filmar o Senna fazendo punta-taco com kart. É muito tipo, legal. O lance dele pegar ir até onde tem o limitador do acelerador, puxar mais o acelerador para poder ter mais velocidade na saída de curva. Cara, eles conseguiram fazer tudo muito bem perfeito. E aí vem as cenas de carro. Primeiro vem com a Fórmula Ford, que é umas baratinhas. Os caras mandaram muito bem. Mandaram muito. Depois tem a F3000, que é aquele famoso carro Paul do Ayrton Senna, que ele disputa o título com o Martin Brundle. Novamente, muito bem. Aí você tá assim, beleza, tranquilo. Isso daí, tira de letra. Aí chega o GP de Mônaco de 84. A corrida da Tolle. Aí o sarrafo foi lá em cima pro filme do Brad Pitt. E também, assim, porque é uma das coisas que eles poderiam ter pegado, né? As imagens originais, dado uma editada e usado na... Não, eles tiveram que fazer todas as cenas. Assim, talvez ali pra quem não gosta muito de automobilismo, que tá assistindo mais pela figura do Senna, não vai se importar tanto com essas imagens, porque elas acabam tomando uma boa parte dos episódios, né? Tipo, é a mesma coisa do Ford versus Ferrari. Quando tem cenas de corrida, aquilo ali toma um espaço maior. Foi o que eles fizeram também em cena. Talvez as pessoas não gostem um pouco disso, quem não é muito ligado em automobilismo. Mas ficou muito legal. E aí você entrou numa coisa que foi a gente saindo da Premiere, que eu pontuei no começo. Que tinha galera do automobilismo como nós e tinha galera do cinema. E a gente saiu e encontrou dois rapazes que produzem conteúdo para cinema. E aí foi meu erro, eu devia ter pegado a arroba deles. E eles falando, discutindo, cara... Eu acho que as imagens são reais. Aí o outro, não, a Globo não vai permitir. Eles discutindo isso e eu e a Débora saindo com uma latinha de água na mão, que eles dão no final, e uns docinhos. E eu parei, falei, não, eu tenho que conversar com esses caras. Eu falei, moço, posso falar um negócio? Eles, pode? Aí eu comecei a conversar com eles. Falei assim, olha, eu vou ser sincero, pra quem já assistiu GP de Monza 84 mil vezes, pra quem já assistiu aquelas cenas icônicas do Senna disputando Fórmula Ford, Fórmula 3000, são refilmagem. É lógico que eles não pararam em Mônaco, eles fizeram em outro lugar, simularam o circuito de Mônaco. O que eu vi hoje é que a maioria das imagens foi feita na Argentina. Sim. Eles fizeram... Então, o que acontece? Eu falei, ficou perfeito. Aí ele falou, nossa, mas ficou perfeito mesmo. Eu falei, então, esse é o que nos surpreende. Porque a gente até tava conversando eu e a Débora na hora que a gente tava saindo de lá, que ficou pau a pau com o Ford versus Ferrari. E aí... conversando com duas pessoas de cinema, eles também ficaram surpresos com a qualidade da produção. De que, cara, eles entregaram algo que parecia ter sido realmente as imagens da corrida. E aí a gente teve a palavra de duas pessoas que são especialistas em cinema, de produção, e que eles tiveram essa sensação. E até eu falei pra eles, não é negócio da Globo, a Globo só não pode permitir a narração. E aí eu entendo por que eles colocaram um personagem fazendo o Galvão e o Regi, que eles podiam muito bem ter pegado os áudios dos dois e ter colocado, sabe? Que nem eles colocam ali um ator fazendo James Hutt, pra quem lembra do documentário do Senna, tem a parte que o Hutt fala, hoje estamos vendo o surgimento de um grande campeão. Na hora que eles colocam isso também no filme, e você vê o Hutt do lado do Galvão falando isso, caraca, mano, é o James Hutt. E o ator que interpreta o James Hutt mandou muito bem, diga-se de passagem. Então, assim, melhor que o Thor. O cara tá melhor que o Thor como o James Hutt, diga-se de passagem. Então é isso, cara. Eu acho que, assim, as cenas de corrida, assistam, vocês vão ver, cara, é lindo. É lindo, é perfeito. E quer falar mais uma coisa? Podemos falar da trilha sonora? No filme tem trilha sonora nacional e internacional. Agora, que ficou a escolha sensacional. Gente, eu quero que a série saia e uma boa alma do Senhor, ou eu mesmo farei a playlist. Me cobra, eu vou fazer a playlist do filme, porque ficou muito bom. Cara, primeira música que toca assim, que você vê, que eu me recordo agora, não, tocou outras, mas a primeira música nacional que toca é Rita Lee, cara. É assim, agora me fugiu o nome da música, mas, cara, muito bom. Você me tá na boca. E depois tem Barão Vermelho, cara. Tem... Ai, agora, cara, gente, me fugiu os nomes, desculpa. Mas a trilha sonora tá muito boa. Internacional também tá muito boa. Tem uma cena que eu vou comentar quando falar do episódio 2, mas que tem Hero, do David Bowie, que na hora que começou a tocar,
é uma cena que te dá nó na garganta, dá uma vontade de chorar, que você, mano, os caras meteram o Hero agora mesmo. É assim, muito bom. Os caras souberam colocar a música na hora certa, no tom certo, qual é a música certa, deu ritmo. A única coisa que eu te é que eu vou ter que ver os outros da minha casa. Não tenho essa aparelhagem de som pra poder ver. Um alerta. Assistam a série com as legendas ligadas. Porque, assim, uma coisa que a série mandou muito bem. Quando é em português, a galera fala em português. Quando é italiano, fala em italiano. Quando é em inglês, fala em inglês. Então já deixa a legenda ativada. Vai ficar aparecendo a legenda de quando fala em português? Ok. Não tem importância, porque a Netflix identificou tudo. Mas fica muito bom mesmo. Aí eu achei isso, eu não coloquei na pauta, mas lembrei agora. Ficou legal, né, Débora? Você vê os ingleses falando inglês mesmo, não tem dublagem, não tem nada, porque também são os atores. Me lembrou uma das séries que eu mais gosto da Apple TV, que é Pachinko, que é uma série que conta tanto da Coreia e dos japoneses, e também são 3 idiomas falados na série, o coreano, o japonês e o inglês. E é uma série que você não tem como assistir ela sem a legenda, né? Porque são outros idiomas, mas não tem como você colocar, tipo, na língua só de um para poder assistir. Então, você tem que se você coloca na língua original, que é o coreano, nas partes em que muda, vai mudando isso. Então, eu achei muito legal fazer isso numa série brasileira, tipo, ter essa preciosidade. Até porque, na hora que a gente foi assistir, veio muita gente de fora acompanhar. E aí eu falei, na minha cabeça eu pensei assim, cara, só falta eles exibirem que os atores a série internacionais estavam todos, né? Estavam todos. Mas o que eu fiquei pensando assim, nossa, só falta eles exibirem esse episódio como tem gente de fora, exibir em inglês. E é uma produção brasileira. Eu fiquei pensando, lá vem. Mas não, é bom assim. Vai fazer os gringos ter que ler legenda. Boa sorte, tá, pessoal? Exato. Como a gente comentou, tem isso, a questão da língua, e aí a gente também tem, que na hora da ambientação, esqueci de falar, mas não falou da atenção muito grande com figurino. Cara, pra quem gosta, assim, de moda, de roupa, essas coisas, tem uma atenção especial. E para fechar essa parte geral dessa passagem, essa pincelada sobre a série, o que acontece? Nós temos ali a questão do Beco, que eu e a Débora pontuamos bastante. Foi uma coisa que eu percebi durante a série, os 2 episódios, que os 2 episódios tratam exatamente do início do Senna no automobilismo. Tem a parte do kart, tem a parte deles na Fórmula Ford, F3... Eu vou falar F3 para não ficar falando F3000. E a chegada na Fórmula 1. Kart, família, Fórmula Ford, Fórmula 3000. Todos os brasileiros, principalmente as famílias que se lidam com ele, chamam ele de Beco. Então a gente já tem essa diferença. Quando ele chega na Europa, ele é da Silva. Até que tem aquela história, né, que os ingleses chamavam Silverstone de Silverstone, por causa de referências às vitórias que o Ayrton Senna teve, principalmente na Fórmula Ford, que ele ganhou 9 corridas seguidas, fez um estardalhaço na Inglaterra. E a gente tem essa questão do Beco, que eu fiz um paralelo com 2 personagens da cultura nerd e da cultura geek, né? Que é o Clark Kent e o Superman, que a família trata eles, amigos, tratam ele como Clark Kent, e o resto do mundo inteiro é Superman. E a gente tem muito disso. Também tem o negócio de que quando ele começou a correr, era da Silva, né? Sim. E aí, depois ele, tipo, vê que o sobrenome Senna dele, tipo, era internacional, já era na Itália, era melhor usar o Senna. Exatamente. Então, isso também é legal. E é aí que tá, né? Porque eu acho que é algo que é até engraçado, né? A gente, no Brasil, a gente tem muito preconceito com sobrenomes que são daqui, assim, que a gente tá, tipo, Santos, Almeida, Rodrigues, que muita gente da população tem. Vocês perceberam que isso Silva, é pessoal. O pessoal tem. Isso é pessoal. O Almeida e o Rodrigues foi uma coisa pessoal. Eu tenho. Tenho tudo isso daí. Eu só não tenho o Silva, não fui abençoado. Mas o resto eu tenho. Mas acho que isso, sabe? Tipo, também esse negócio do sobrenome pega muito. Exato. E achei muito legal essa diferença entre Beco, né? Família, amigos, e quando ele tá ali na Fórmula 1, que ele tá tudo, ele não é o Superman, é o cara que é o Senna, tudo. E aí é muito legal que até isso o Gabriel Leone mandou muito bem. Uhum. Quando ele tá com a família, quando tá com o pai, com a mãe, ele tem uma fisionomia mais contraída, mais fechada, sabe? Mais criança. E sim, daquela coisa da criança obediente que tá perto do pai e da mãe. E quando ele tá com os outros pilotos, que tá bravo, que tá nervoso, já não. Já tipo, ele tem um porte diferente, uma postura diferente. Uma coisa que eu achei bem legal deles trazerem na série, que eu nem imaginava que iam falar disso, é da visão que
o automobilismo tem dos pilotos latinos, né? Tipo, de pessoas enraivecidas, pessoas descontroladas, tipo, meio que essa visão de, quem é da América Latina é, tipo, subúrbio do mundo, sabe? Exato. Achei isso legal. Bom, e disso a gente vai falar agora exatamente no primeiro episódio. No primeiro episódio, e agora a sessão de spoiler. Gente, se vocês não assistiram o primeiro e o segundo episódio, vai ter muito spoiler aqui. Então se preparem. Se você não assistiu ainda, dá pausa, assiste o primeiro e o segundo episódio, volta aqui que agora vai ter bastante spoiler. Débora, abre a cena. Já vem um tapa na cara. Mas assim, não é um tapa na cara de briguinha de criança. É tapa na cara daquele do tipo que o Mike Tyson deu no Paul antes da luta dele. É uma tapa na cara de mão cheia. Porque já na primeira cena você tem Imola 1994. Acho que é interessante a escolha da forma que eles começam a contar a série, né? De contar a vida do Senna. Tipo, ele morreu. E eu acho que isso que é muito legal. Sabe por quê? Foi uma coisa que quando a gente voltou pra casa, eu fiquei pensando, né? A gente sabe quem é o Senna, a gente sabe como ele foi tratado, mas a gente, tipo, tem uma série que tá indo pra um streaming que é popular, que muita gente tem. Tem gente que não sabe quem foi Senna. Até a mesma confusão que tem muita gente que, tipo, não sabe que aquelas pessoas de Drive to Survive são pessoas que correm e têm uma vida, tipo, não é encenada. E aí, a série, ela é de dramaturgia, né? Não é, tipo, uma série documental mesmo, que tá ali o Russell passou por aquilo. É uma série que tá sendo encenada. E aí eu fiquei pensando, quantas pessoas, talvez, tipo, vão se perder nisso, sabe? Tipo, achar que aquilo ali é uma coisa fictícia. Não, e é tipo, engraçado. Nossa, vocês vão me mostrar que o cachorro morreu no primeiro cena. Exato, é aquela questão de que você tem essa questão do fictício muito misturado com a realidade, mas só que assim, a realidade é muito presente, porque assim, a vida do Senna é um roteiro. E assim, é legal que a gente tem assim, principalmente quando a gente fazia lá a edição rápida, o podcast Natura, a gente falava muito da jornada do herói, que tem a jornada do herói, né? Porque como é a jornada do herói, para quem não sabe? A jornada do herói tem o herói, que ele é uma pessoa comum, que ele não tem poderes, ou ele ainda não sabe os poderes que ele tem. Ele tem um chamado para a aventura, ele se nega a ter o chamado da aventura. Ele tem o mentor dele, que ele se afasta do mentor. Aí ele vai para o chamado, ou para um chamado paralelo. Tem a derrota e depois ele volta e tem a vitória. E por fim, a grande consagração dele como herói. Isso é a jornada do herói. Isso que eu falei, se vocês parar pra pensar, 90% das produções tem isso. Para pra pensar a questão do Star Wars. Star Wars você tem lá, o Luke Skywalker tá em Tatooine, o Obi-Wan Kenobi chama ele para ajudar ele fala que não vai, que não pode, ele perde os shields, aí ele decide ir. Tem o Han Solo também, que é chamado para ir, não vai, quase se ferra lá, volta para ajudar. Então assim, você tem muito a presença da jornada do herói nos dois episódios. E isso é muito legal. E aí, aonde que eu tô querendo falar da jornada do herói na questão do primeiro episódio do Senna? Como a gente falou, começa com a cena de Imola 1994, você vê que tem aquela questão da morte dele, e aí o Gabriel, que interpreta o Galvão Bueno, ele faz a narração da batida. Cara, é pesado, assim, cara, você percebia que todo mundo tava em volta, ficou incomodado, porque assim, mano, vocês já estão mostrando que o cara morreu. Tipo, é o que a Débora falou, o cachorro morreu, né? Uhum. É isso que pega, né? E acho que talvez você tá assistindo ali na sala, que tem um monte de gente que tem o mesmo sentimento ali pela morte, né? E acho que o vídeo é um dos vídeos que vira e mexe, alguém tá jogando na tua tela de novo, né? Vídeo da morte. Então acho que começar a série dessa forma tem um impacto grande. Exato. E aí, na questão da jornada do herói, não é exatamente a questão da morte, mas o que vem depois. O Senna ganha o kart 007, que é o que a Débora comentou, foi fabricado na Argentina. E esse kart, muita coisa que você pesquisa do Senna, tem ele lá. E aí vai pro campeonato mundial de kart, o campeonato que o Senna perde, se eu não me engano, para um polonês, que ele e o polonês terminam empatados, mas o Senna venceu a grande final. Então, pelo regulamento, seria o Senna o campeão. Mas Jean-Marie Balestre está lá presente, não quer dar a vitória para um sul-americano, e aí muda as regras, né, Débora? E dá pro oponente do Senna. Eles levam em consideração a última corrida. Penúltima.
penúltima corrida antes da final, e aí no critério de desempate vence o outro. E aí também é uma das coisas que acaba puxando a história, né? De tipo, isso que ele tá fazendo é brincadeira ou é uma coisa que vai se tornar profissional? Exato, e aí tem essa questão, né? O Senna vai ser o cara que ganhou o kart, correu o kart, vai se tornar profissional ou não. E nesses momentos a gente vai tendo a entrada de alguns personagens, né, Débora? O primeiro que tem, que é o Terry Fuller, que foi um dos maiores adversários do Senna na Europa quando ele corria de kart. O Fullerton, ele era profissional de kart, ele nunca foi para uma categoria de base, nem chegou na Fórmula 1. Ele era um cara que correu de kart, sim, da adolescência até a vida adulta, até tipo os 40 anos. E até quando saiu o documentário anterior do Senna, quando saiu, mostraram para ele, o pessoal, se não me engano, do Globo Esporte, foi até ele, mostrou as cenas do documentário para ver o quão importante ele era. Por que eu tô pontuando a questão da presença do Fullerton? Quem ainda não assistiu, assistam o documentário Senna, de 2010. Quem assistiu se lembra que pro final do documentário, um jornalista pergunta, principalmente, se eu não me engano, ali foi depois de 91, 92, que o Senna já tava bem pé da vida com a FIA, por causa de questão de política, e aí tá atrás, escrito várias vezes, FIA, né? Aí pergunto pra ele, quem foi seu maior adversário? Quem foi o piloto que você mais teve adversário? O Senna, eu gostava da época do kart, que era o kart era velocidade, era corrida. Não tinha política, não tinha intervenção de patrocinador, não tinha nada disso. E meu maior adversário foi o Fullerton. E aí você tem, eu já tinha essa memória, e na hora que ele aparece, que ele fala, caraca, mano, é o maior adversário do Senna. Tipo, é o cara que o Senna pontuou como ter sido o cara com que ele mais se divertiu correndo contra, o cara que ele mais teve tesão de pilotar. E era um cara do kart, e você fala, mano. E aí ele é brincalhão com o Senna, ele faz brincadeira com o pai dele, conversa com o pai dele. E assim, você viu que teve um esmero da galera de pegar assim, mano, tem o Prost nos últimos episódios, com certeza. Vai ter o Prost, vai ter o Nelson Piquet, vai ter essa galera que o Senna teve intrigas. Mas aqui no kart, já tem um cara que ele já falou que é o maior adversário. Você vê assim, a formação do Senna dentro do automobilismo em questão de adversários. E também ele quando ele avança pra Fórmula, né? Que também tem essa coisa, tipo, que ele até explica pra a esposa dele, né, falando, o meu maior adversário é o meu companheiro de equipe. É ele que eu vou precisar superar. E vendo as condições que eu vou ter, não vão ser iguais os dele, porque ele já tá entrando, tipo, tem essa coisa, né, tipo, quem... É muito engraçado, porque hoje a gente discute muito isso, né, no automobilismo, dinheiro, de quem consegue ou não avançar nas categorias, mas, tipo, isso era geral, desde antes do Senna, na época do Senna, isso também é algo muito pontuado. Nossa. E outro personagem que aparece, né, Débora, é o Sutton. Eu acho que é uma das coisas que acaba pegando, né? Que ele aparece ali tirando as primeiras fotos do Senna, a primeira foto que vai por um caderno de notícia, tipo, em primeira página. É muito legal ver ele ali, tipo, nesse início do Senna, né? Porque até pra mim é algo muito marcante. Quando eu era criança, tinha uma foto que foi tirada por ele em casa, né? Que foi um quadro que muita gente aqui no Brasil tinha dessa foto impressa do Senna. E é muito legal, tipo, você vê um dos fotógrafos que eu acho que é um dos que eu mais gosto, assim, pelo trabalho que ele fez antes, a forma como ele registrou muitas das coisas que aconteceram naquela época. É muito legal ver ele também tendo um papel importante na série. Não, e como ele é um personagem, assim, que não é um piloto, que a gente reverencia tanto, não é um chefe de equipe, é um personagem, uma pessoa que a gente conhece, principalmente a gente que produz conteúdo, vai usar uma foto e vê lá, já tem a marca d'água do Sutton, a gente não usa, né? Porque, cara, não dá pra usar porque tem direitos autorais e tudo mais. Mas a gente olha assim e fala, cara, que foto linda, que imagem sensacional. E as grandes fotos icônicas do Senna foi o Sutton que fez. E aí a gente tem essa questão. E na hora que apareceu, é um easter egg que eu acho sensacional. Pra quem é fã mesmo, pra quem é produtor de conteúdo, fala, mano, o Sutton, cara, eu amo as fotos desse cara. E tipo assim, você fica, cara, que esmero, que cuidado que eles tiveram de trazer um personagem para integrar o enredo que poderia ser preenchido por muito mais por outras pessoas. É aquele negócio do Leonardo DiCaprio, né? Tipo, fazendo assim com o dedinho e apontando. É aquilo, tipo, olha aquilo ali. Isso é uma coisa que a gente faz direto. A gente, tipo, opa, aquilo ali, pega. Mas eu achei muito legal. E aí, o que acontece? A gente está falando do Senna na Fórmula Ford, em que ele vai disputar o campeonato com o piloto argentino, briga com o piloto argentino, essa matéria que sai de capa,
que a Laura escreve, justamente, a Laura que é a jornalista, é o Senna estrangulando o argentino. Achei sensacional isso. E aí o Senna começa a falar, não, eu quero contar a minha versão. E aí é uma coisa que é legal também pontuar, Débora, que é a questão da relação Senna com imprensa, que é uma coisa que muita gente sempre criticou. Ah, o Senna sempre só deu entrevista pra Globo. Tudo bem, dá pra entender o motivo, né? Ah, não, o Senna sempre foi Globo, Globo, Globo. Até porque é o que a gente fala hoje em dia, né? Tipo, você falou do início da carreira ali comparado ao Tsunoda. Tipo, olha como que as pessoas distorcem as coisas que os outros falam se você não tá falando na sua língua materna. Exato. Por mais que tenha um conhecimento excelente em inglês, é uma das coisas que até a Juliana, que é a nossa apoiadora, outro dia ela tava falando, né? Ela, tipo, uma das pessoas que eu vejo, assim, que fala mais bem inglês e tá morando fora já tem tempo. E aí ela falando, eu não me sinto que sou eu falando em inglês com os outros. Eu acho que os meus amigos gostam de mim pelo personagem que eu sou falando essa língua. Mas ninguém sabe quem eu sou, tipo, as expressões que não são as mesmas, o jeito de falar que não é o mesmo, falta, tipo, tem uma parte na série que eu acho que é muito engraçada, né, que ele vai falar um ditado popular brasileiro, e aí, tipo, mas o gringo não vai entender, apesar dele ter, tipo, algo semelhante, ele não vai entender, não é a mesma coisa que você fala. Não, é até legal, né? E justamente pro Sutton, eles estão no bar, no pub, né? E aí ele fala, eu quero que as pessoas saibam da minha história, porque tem um ditado no Brasil que é camarão que dorme, aí ele pra pensar, pra traduzir, aí você vê a caraminhola dele funcionando, a onda leva. Aí o Sutton ficou olhando assim, camarão? Tipo assim, o que tem a ver o camarão, né? Que porra de camarão é esse? Quem é esse camarão? Quem é esse camarão, né? Tipo, os caras estão lá revoltadíssimos que colocaram a capa dele estrangulando o argentino, a foto dele. E aí ficou uma cena muito boa, é uma cena light, gostosa, que é novamente a ambientação é muito boa. O Senna tá com aquela típica roupa dos anos 80, o Sutton bebendo cerveja. É uma série que tem piadinha, né? Tem esses comentários, assim, mas é a vida normal de uma pessoa, né? Exato, e é muito bom, cara. E até mesmo no episódio 2, só antecipando uma coisa no episódio 2, o Sutton liga pra ele e fala, tipo assim, cara, você vai ficar parado mesmo? Ah, o camarão. E aquele camarão? E aquele camarão? Nossa, eu comi camarão lá. Será que é no easter egg? Era um easter egg, easter egg. Bom, e aí, como eu falei, tá na Fórmula Ford, disputando o campeonato, tá perdendo pro argentino, e aí ele parte pra cima. E aí é que é legal, que até uma coisa que o Fernando do canal F1 comentou comigo, ele falou, cara, me corrija se eu estiver errado. Eles filmaram o punta-taco do Senna fazendo punta-taco. Pra quem não sabe, punta-taco é você pisar no freio e no acelerador ao mesmo tempo, pra você frear o carro, mas sem perder a aceleração e fazer as curvas mais rápido. E é uma coisa que o Senna dominava muito. Tipo assim, cara, era um absurdo que ele fazia isso com uma McLaren, motor V10, V12, tipo assim, cara, como é que você tá fazendo isso com esse carro? Ele fazia. Tipo assim, é um absurdo, por isso que o Senna era o Senna. Então, assim, cara, tem isso, né, Débora, que é muito legal também essas imagens, como a gente comentou antes, mas eles explicar toda a trajetória dele dentro da Fórmula Ford. Eu achei legal os episódios meio que serem divididos, talvez, por período nas equipes, ou um período maior ali de tempo, né? Como foi a parte dele na base, depois avançando pra Fórmula 1. Então, tipo, basicamente o primeiro episódio é contando desse início dele de carreira mesmo. De decidir abandonar o trabalho com o pai pra poder ir correr lá fora, do quanto isso era caro, do quanto o pai dele queria e a família queria que ele voltasse. E aquela coisa esposa dele. A esposa dele também, né? Tipo, casando e indo com ele pra um lugar que ela não queria, mas foi ele fazer uma vontade dele porque achava que era uma coisa só pontual, né? Então eu achei isso bem... Outra coisa que é interessante, que até a gente brincou, a questão do Milton dar o relógio pra ele, né? Sim. Falar, leva esse relógio e deixa no horário do Brasil, pra toda vez que você olhar, você saber o horário que tá no Brasil. E na hora que tem essa cena, cara, dá aquele nozinho na garganta, tipo, é como se você fosse um funcionário dele estar dentro da fábrica e testemunhar esse momento. E aí o Senna conquista o título da Fórmula Ford, como a Débora falou, tem essa questão dele, da família pedir pra ele voltar, a esposa, a Lilian, tá falando para ele voltar pro Brasil e ele realmente retorna. E isso é uma coisa que é bem presente na biografia dele, que eles explicam, falam assim, não, o Senna voltou pro Brasil, ele ia fazer faculdade, se não me engano ele ia fazer FAAP ou FEI, alguma coisa assim de indústria, administração, alguma coisa assim envolvida com a metalúrgica que o pai dele tinha. E aí ele tá no Brasil e ele tá naquela situação de tipo, ele tá triste, ele tá depressivo, ele não se encaixa naquela skin de executivo,
E aí, né, Débora, o Stone liga pra ele. E fala pra ele o quanto que ele tava fazendo sucesso lá fora, né? Que também acho que é algo que na época não tinha como refletir. Não era rede social, né? Você tá, tipo, os moleques da base, você fala, aquele ali tá bem. Era uma coisa bem distante. E aí ele tem essa ligação que, tipo, ou você vem e fecha um acordo melhor agora, ou você da sua carreira. E aí até fala pra ele, né? Tipo, você falou que você ia voltar pro Brasil, você não falou que você ia ficar aí. E aí ele vai pra lá de novo. Exatamente. E aí ele volta e até nessa ligação o Stone fala, cena, e o camarão? Tipo, cara, e aí ele recusa nessa daí, ele fica sabendo que ele tem convites da Frank Williams, do Ron Dennis, pra ser piloto de teste antes de entrar na Fórmula 1 e ele recusa, mas ele vai pra correr na Fórmula 3000, que daí começa o segundo episódio. E aí no episódio 2 é quando ele tá na Fórmula 3000. E também é uma parte que eles trazem bastante detalhe, é o que o Rubens falou, né? Em nenhum momento eles fogem da questão dos carros, trazem ali ambientação também, e tipo, é um momento em que o Senna tá sozinho, né? Ele já não tá mais com a esposa ali, ele tá, tipo, foi viver a vida dele mesmo e, tipo, vamos ver o que acontece aí avançando, né, na carreira. Então ele chega na Fórmula 3 até ele fala, né? Pô, é mais caro tudo. Aí o Sutton fala, não, tem aquela marca de roupa, Paul, jeans, você coloca aí, você vai com uma patrocinador e aí você trabalha pra poder ajudar ele, se preciso. E as propostas do Senna é sempre assim, não, eu configuro o carro, eu testo o carro pra vocês no final de semana. E se você me vê andando no seu carro, você vai querer que eu ande nele mesmo. Exato, não, assim, o ego do Senna é lá em cima no teto. E aí o Senna vai correr de Fórmula 3000 e ele vai correr contra o Martin Brundle. Aí a gente tem as cenas que, de novo, né, o caos entre os latinos e os britânicos, que é aquela coisa, né, tipo, o quanto que o Senna não era bem visto pros britânicos, e ele tava correndo numa categoria que era de um aporte britânico, e aí aquela coisa, de novo, né, de preferências e tudo. Isso é bem interessante, porque hoje a gente pensa no Martin Brundle não como um piloto, né, como uma pessoa que, poderia ter deslanchado na carreira, tipo, não teve a mesma coisa do Senna ali e ali, tipo, a ambientação do público, do pessoal na pista acompanhando também é bem interessante. Exato. O público acompanhando é relativo, né? Porque assim, as imagens ali, a reconstrução, e é uma coisa que a gente já tem de relatos, era que assim, os britânicos xingavam o Senna, ofendiam o Senna, levavam cartazes, Senna volte pra casa, né? Senna go home, da Silva, na verdade, né? Eles usavam da Silva go home. Você tem os caras que nem tem uma cena clássica do Ayrton nessa categoria, que é ele quebrando o carro em uma das corridas e abandonando a corrida perto da torcida. Tem fotos disso. E assim, foi legal que a galera falou da reconstrução a partir de fotos. E é ele saindo do carro e a galera xingando ele, ofendendo, falando, ô brasileirinho de merda, vai tomar no cu, volta para o Brasil. E é muito forte essas cenas, né, Débora? Que é de novo aquela coisa do latino, né? Tipo, quando que você ia ver um latino estourando e tendo o destaque que o Senna teve e talvez, assim, tipo, apagando, entre aspas, uma pessoa que já era ali da Europa, né? Que teria talvez mais oportunidade. Então, tipo, mostra essa coisa também, tipo, do fato de não ter brasileiro ali, tipo, não ter gente dando apoio. Foi uma época que ele ficou sozinho, assim. Tinha o pessoal que ele conheceu ali da equipe que ele trabalhava, mas nem o pessoal ali não botava fé, né? Por causa dessa coisa do dinheiro. Tipo, ele poderia ter o talento que fosse, mas ele não tinha também o mesmo equipamento, o mesmo aporte que os outros pilotos. Exato. E aí a gente tem também, aparecendo nessa parte da série, o Paul, que é chefe de equipe da Lotus, e ele tá ali vendo os pilotos que são talento, tudo, quem são os jovens talentos que estão se despertando para ele poder levar para Lotus. E uma das cenas é justamente numa das finais, na final, na verdade, na corrida final do campeonato da F3, que o Senna tá disputando com o Martin Brundle o campeonato mundial. Ele tinha abandonado algumas coisas. Exato, e abandonou porque estava disputando ferreamente contra o Martin. Ele sai da pista, tudo. E aí eles tem uma cena do Paul, que o Paul tá com, vamos pôr, CEO da John Play Special, que era patrocinadora da Lotus há muitos anos, que lembra, né, que marca de cigarro, que estampava o preto e dourado dos carros da Lotus. E aí o cara fala, tá bom, eu posso ver esse piloto que você quer, mas ele é brasileiro, ele não é britânico.
tô olhando o Martin Brundle ou o Nigel Mansell, que o Mansell é britânico. O Mansell é o cara que a gente quer que represente a equipe por ser britânico. É legal que ele fica pontuando isso e a gente não entende muito bem por que ele tá batendo nisso. Tá, não a questão de ser piloto britânico, mas ser o Nigel Mansell, porque daí mais pra frente a gente comenta sobre. O que acontece? Daí eles vão assistir a corrida do Senna, né, Débora? Mas antes deles assistirem, é lógico, antes deles assistirem aconteceu isso. Mas antes, o Senna descobre, né, que o Martin Brundle já tá com o motor mais potente que o dele, mesmo sendo da mesma equipe, os dois tendo os carros parelhos, que é aquela questão de categoria de base, os carros são todos iguais, motores iguais, porém o Martin Brundle tá com o motor que é do ano seguinte, já antecipando, que é um motor mais potente, construído numa fábrica na Itália. E aí o Senna fala, o que eu posso fazer aí pra eu poder ganhar esse campeonato? Porque já me roubaram lá no kart, não vou deixar que me roubem de novo. Aí eles falam, olha, a gente tem o motor, não tem como a gente entrar na briga falando que ele tá ilegal, porque, de novo, ele é um piloto britânico, a gente tá correndo numa categoria britânica, ele não vai fazer nada com ele, não vai acontecer nada. Ele tá jogando com o dele. Aí eles falam, mas o que a gente pode fazer? Dá pra levar o teu motor ali pra Itália e resolver, mas é uma viagem muito longa, não vale a pena. Mas eu preciso ganhar o campeonato. Eu vou dirigir e vou levar o motor até lá. Então, aí também é aquela coisa, né? Tipo, muda o cenário, né? Não é só o Brasil, não é só a ambientação da Inglaterra, tem também a ambientação da Itália, né? Que é ele indo pra lá e vai resolver a questão do motor, tipo, cobrar que eles melhorem aquele motor para ele ter condição de brigar na última corrida. Exato, então daí ele faz da Inglaterra para Itália, de carro, ele pega um Alfa Romeo velho, vai chutado, e aí é legal que entra Barão Vermelho, ele ouvindo Barão Vermelho, que ele recebe uma fita, né, que eles gravam música brasileira, as mais tocadas da época. Essas trocas, né, da família dele, ele mandava coisa para eles, e a luvinha dele, que a mãe tinha que ficar costurando toda hora, e eles mandavam coisas para ele, tipo as músicas que estavam tocando aqui na época. E aí o Senna vai chutado pra Itália, leva o motor na fábrica, aí ele começa a ajudar o cara, ele começa a ajudar o preparador a montar um motor novo, e o cara fala, olha, essa peça que tem o motor do Brundle, eu não tenho aqui, mas eu consigo fazer alterações pro carro, o motor ficar potente igual dele, tá bom? Senna, tá bom, e eles vão. E aí tem a cena que o Senna vai almoçar com eles, e aí o Senna explica que o cara pergunta, pô, você fala italiano muito bem. E aí que tem a cena que até eu comentei. Pra quem lembra de Bastardos em Glória, em que tem a cena lá que o Brad Pitt começa a soltar o Gorlami, Buongiorno. Aí a gente pega, pô, o Senna vai estar lá na Itália, vai começar a soltar, né, uns Gorlami Bordiano. Não, de repente o Gabriel Leone começa a chutar uns italianos muito bom. E a gente lembra também que ele fez Ferrari, deve ter falado alguma coisa em italiano ali. Mandando muito bem, falando italiano e tal. Aí o cara conversa, pô, mas você tem família italiana? Ele fala, meu avô, Luigi Senna, veio da Itália. Foi pro Brasil, virou Luiz. Virou Luiz Senna. Aí o cara, pô, Senna, sobrenome, aí fala de Nápoles, né, alguma coisa assim, não. Ele era siciliano, aí o cara também é siciliano, o cara fica contente. E o cara lá batendo pratão de macarrão, conversando com o Senna. Bom, hora sagrada. Bora terminar o motor. Aí o cara, não, mas eu vou terminar de almoçar. Não, bora terminar o motor. Tem que voltar. E aí o Senna chega, volta, faltando 4 horas para começar a corrida. E ele não tem como amaciar o motor, preparar o motor. Ele vai Tinha classificação. Já vai direto pra classificação. E é legal, né? Que fica aquela discussão também, tipo, eu tenho que fazer a pole, mas será que eu vou conseguir? Porque o motor não tá preparado. E era tudo ou nada também, né? Tipo, se falhasse o motor, ele perdia o campeonato, não ganhava mais. Então é uma parte bem, bem legal ali dessa construção, né? Dele chegando. Até tem uma brincadeira ali, tipo, da aposta dos mecânicos com o chefe de equipe de ele vai chegar ou não vai chegar? Quantos minutos ele vai chegar? Mas por 3 minutos você fez eu perder um dinheiro. Exato, não tinha celular, e o Senna não tinha que ficar parando de lugar em lugar para ficar telefonando, ia perder tempo. Então ele vem chutado, chega a tempo, entrega o motor, prepara o motor para a corrida. Tem uma parte que é da corrida ali, né, antes da corrida, tem essa questão do motor, mas eles sabem também que se o motor do Brundle entrasse em pleno funcionamento, que era o que deveria acontecer antes do Senna, a partir do momento que ele assumisse a liderança, mesmo que o Senna fosse pole, ele não tinha mais como ir atrás, né? Recuperar essa posição, ia ser muito difícil recuperar. E aí, é uma coisa que, assim, nunca vi ninguém falando. A série acabou colocando, então... Está na série, está verdade. na série
espero que seja verdade. Que ele pega umas fitas ali pra poder tampar o radiador, né? Pra poder que o carro aqueça antes e ele possa tirar aquelas fitas ali e continuar a corrida. Só que a reta é curta. Ele tinha pouco tempo para poder 4 segundos de usar. reta. Tinha pouco tempo para poder usar essas fitas. E se ele ficasse muito tempo com aquilo, aí o motor superaquecia e ele ia perder posição. Talvez perdesse até a corrida, né? E aí fica é uma coisa que é bem legal que eles trazem ali pra cena, tipo, esse drama. Ele vai conseguir tirar a fita ou não? O quanto que a parte ali do cockpit do carro é alto ou a posição que ele tá, ele vai conseguir tirar essas fitas. E aquilo ali tem aquela atenção do que vai acontecer. Então é algo que eles trazem ali da disputa, trazem também de novo, tipo, uma briga na pista mesmo, do Brando perseguindo ele tentando fechar ali, tipo, a atenção nos boxes, que eu acho que também é algo que é uma leitura do que Ford versus Ferrari faz, né? Ford versus Ferrari faz isso muito bem, de você ver as imagens de pista, mas também a atenção nos boxes e aquela coisa, tipo, tem que resgatar. Eu achei bem legal essa construção. Essa parte, assim, tipo, nas outras corridas a gente tem muito mais imagem de... Mas nessa é mais focado nisso, até, tipo, o Senna vencer aquela corrida. Exato, e aí antes da largada, né, o Senna coloca silver tape nos radiadores, o chefe de equipe fala, cara, não vai dar certo, vai dar merda, o Senna tem mano, não, vai dar certo. Aí o Senna vai largar, a mãe dele chega. E é legal que, tipo assim... É a mãe do Luigi chegando. O Senna tá lá no carro, o chefe de equipe entrega a luva tá emendada. E assim, nem o Senna, tipo assim, foi muito legal que, tipo assim, ele não se toca que pra luva ter chegado, ou chegou uma encomenda da mãe dele, ou a mãe dele tá ali. E aí ele olha pro lado, ela chamando ele, daí ele fica mega feliz, eu achei muito legal isso. É uma cena recriada de carro. Exato. Da mãe do Francesco falando com ele antes da largada. E aí, boa. Aí o Senna vai correr, como a Débora falou, tem atenção, ele consegue remover a fita, ganha desempenho e começa a liderar a corrida de uma forma estonteante. E é legal que tá o chefe lá da Lotus, o Paul, e o CEO da John Play Special, do lado dos boxes dos mecânicos do Senna, e os caras começam a vibrar, pular, sabe, comemorar, tipo, caraca, o cara deu certo, o cara conseguiu, meu. E aí os caras assim, mano, o que eles estão comemorando, que a corrida nem acabou, e aí... O que ele fez de fantástico, assim. E a corrida de Senna liderando, né, e os caras assim, com cara de cu, porque, tipo, ele ia ganhar de um britânico, numa categoria britânica, uma equipe britânica dentro da Inglaterra, e aí o Senna ganha o título da F3000 e recebe o convite da Lotus. O convite da Lotus é ser piloto de teste. É muito engraçado isso, né? Tipo, ele espera meio que deslanchar na carreira com isso, né? Ter a chance de avançar no automobilismo, mas os principais convites que ele recebe são todos para ser piloto de testes, né? Quem a gente viu que fez isso? Drogovic. Vem ser piloto de teste da Aston Martin. Vou. Então, a Williams tá querendo você para pilotar no fim do grid. Você quer ir? Não quero pilotar no fundo do grid. Eu quero ir para Aston Martin. O Senna, o que fez? Quer ir para Lotus pilotar, ser piloto de teste? Ele não. Prefiro ir para onde? Para Toleman. É, porque ele, como é uma das coisas que a minissérie traz, né, também, que é algo que é muito falado dele nos livros, é que ele era um bom acertador de carro e que ele conseguia entender o que o carro precisava. Então ele tem aquela conversa com o pai dele também, que eu acho que é uma conversa marcante, né? Que o pai dele fala, ai, mas o seu amigo, tipo... por ter resultados ruins, que morreu, é o, Serra, o Serra morreu os convites para ele poder avançar no automobilismo. O que você acha? Porque também isso pode te queimar, já que você quer seguir realmente essa carreira, né? Ele, pelo ego e pela confiança que ele tinha, ele fala, melhor eu estar correndo do que eu ser apenas um piloto de teste, né? Então, tem essa parte ali, tipo, dele indo lá conhecer a Toleman, conhecer o carro. Ele, pai, mas eles também tiveram resultados ruins, mas agora eles começaram a melhorar, tipo, nas últimas 2 corridas, né, eles conseguiram pontos. 2 temporadas. Eles conseguiram pontos, então, tipo, não vou ganhar provas, mas eu consigo tirar alguma coisa do carro. E aí que é legal, que é um pouco do Drive to Survive da primeira temporada, do primeiro episódio, que tem o lance da Haas, que a gente vê a Haas, pô, tá em P4, P5, caramba, segundo ano da equipe na categoria, que da hora, e você... Mano, o Grosjean e o Magnussen abandonam. E você vê toda aquela tensão. E aí você vê o Senna conversando com o pai dele. O pai dele, tá bom, mas o carro da Toleman usa o quê? Motor? Você falou que é turbo, então é Honda ou é Porsche, né? Aí ele,
É Hart. Pô, filho, o Hart não é o cara que monta o motor no quintal da casa? Não. Ele Agora, monta, mas agora o dono da Toleman cedeu um pedaço da fábrica pra ele. ele ainda vai montar no chão, Mas ele ainda vai montar no chão, tipo assim, caramba, se eu usar esse motor fraco. E aí, para mim, é uma das cenas mais da hora que tem, a cena chegando na fábrica da Toleman, e aí tem o carro que ele vai correr, tem o carro, na verdade tem dois carros, né? Um que é metade da temporada, e os primeiros que o Senna usa, que é até o primeiro que ele corre, que é no GP do Brasil, lá em Jacarepaguá, em 84, que é aquela Toleman gigante azul, que é um ônibus. Eu acho que tem uma coisa que é legal que eles falam, né? Tipo, nesse regulamento aqui a gente criou essas duas asas aqui nesse carro. E pelo que a gente tá vendo, as outras equipes estão copiando a gente. Então alguma coisa a gente botou nesse carro. Exato. E aí, o Senna, e até a McLaren copiou essas asas, que foi o carro campeão de 84. Aí tem o Senna chegando no carro da Toleman, mas já dá um aperto que você, mano, esse carro é lindo. E eu vi esse carro correndo no GP aqui, correndo não. Ele aqui em São Paulo, de perto, cara, é lindo, é lindo, é lindo, lindo. Ele não andou porque tava quebrado, né? Motor Hart até que enfim quebrou, lá em 2018. Aí o Senna entra o carro, o Gabriel Leone. Os filha da mãe da produção, do pessoal da edição de som, me coloca Heroes do David Bowie. Gente, é sério. Na hora que começa a tocar Heroes, com aquele moleque dentro do carro do Senna, é de arrepiar. É uma das cenas que eu mais gosto. Acho que as escolhas de música, a escolha dos sons do motor também, que acho que é algo que o pessoal reclama muito, né? Às vezes tá, tipo, mostrando o carro da Fórmula E com o barulho do carro de Fórmula 1. É um pouco desigual. Mas na série eles conseguiram pegar, assim, tipo, o barulho dos motor, condiz com o que era usado na época. Exato. E aí tem o Senna pedindo pra dar a partida, ele dá a partida no carro, aquele ronco belíssimo do motor Hart. Bom, os caras já não começam ali pelo Jacarepaguá. Pra que mostrar Jacarepaguá? Pra que mostrar o início do campeonato da Fórmula 1? Vamos pro ponto alto de 84, que é o GP de Monza. De Monza não. De Mônaco. Que é o GP de Mônaco. Aí a gente chega ali na parte que acho que foi bem legal trazer. Minúscula, que até, tipo, assim, não fazia tanta diferença dentro de marcas, tipo, que nem a McLaren e a Ferrari, que corriam, por exemplo. E ele chega ali e, tipo, ele é surpreendido tanto pelo glamour de Mônaco, porque não tem ninguém ali com os macacões, tipo, não é um evento qualquer, todo mundo de smoking, todo mundo arrumadinho. E ali, tipo, é quase como se ele não tivesse contato com os pilotos que estão no grid. É como se ele estivesse correndo, tipo, numa categoria de base. E ele tá vendo os grandes pilotos de um lugar longe. E ali ele vai, né, tipo, começa a identificar, né, tipo, o Prost, o Lauda. Aí tem esse papel da jornalista, né, dela fala, olha, estão dizendo que o Lauda vai sair. Por que você não junta ali, tipo, com ele? Olha, conversa com o Ron Dennis, que pode ser que apareça uma oportunidade pra você. Ele, mas eu neguei o Ron Dennis há uns meses atrás, né? Porque ele queria me colocar como piloto de teste. Mas ela deixa aquela pulga, tipo, vai ali conversar com o Lauda. E aí ele vai, se apresenta e, tipo, ele fala, eu sou o Senna, da Toleman. Aí o Lauda fala, tipo, sim. Ele, eu já pontuei em algumas corridas, já, Só duas coisas. Nessa época, chegavam a alinhar no grid até 26 carros, mas no final de semana chegava a ter 30 competidores. É que você tinha aquela regra do 107%, que só quem fizesse até 107% do tempo do pole poderia correr. Então tinha pilotos que se inscreviam, mas não conseguiam se classificar. E as corridas também, elas não eram uma atrás da outra, né? Tipo, tinha corrida a cada 15, 16 corridas. E você tinha também a questão dos pilotos de país. Era muito comum, vamos para a África do Sul, às vezes eles compravam uma McLaren ano tal, arrumava, ajeitava ela com o regulamento do ano ali e corria. Então, corria uma corrida, é o que a gente falou, né? Teve uma época em que era muito difícil de acompanhar a Fórmula 1, porque se você acompanhava por jornal, era uma matéria por final de semana, e aí um piloto que corria naquela corrida já não corria na outra, você não sabia nem pra onde ele tinha ido, se ele tinha desistido da carreira ou só não ia ter, tipo, mais uma chance. Era um momento também que os contratos eram curtos também com os pilotos, e aí ele até fala, mas eu tô pontuando, aí o Lauda fala, me desculpa, porque então
tantos jovens pilotos direto na categoria que eu até me perco as mudanças que as equipes menores fazem. Mas, que bom que você tá aí. Aí, tipo, eles têm uma conversa ali, Senna vê aquele mundo ali que tá surgindo pra ele, e aí surge também aquele ponto, né, de falar que aqui só se fazem reis. Você só é considerado em Mônaco se você é da realeza, mas não tipo que você tem que ser da família real, mas é que todo mundo que mora ali, que tem dinheiro, se porta como se fosse alguém da realeza, alguém muito rico. E aí tem aquela coisa, né, tipo, você já sabe que o Senna vai se tornar rei de Mônaco, né, futuramente, tipo, ele vai ganhar corridas ali, as corridas mais marcantes dele vai ser realmente em Mônaco. E aí tem essa coisa, né? Tipo, dessa construção do que é ser um rei de Mônaco. E aí a gente tem a corrida em si, né? Mas antes da corrida tem a questão do Balestre chegando. Você vê o Balestre já tirando eles e fala assim, olha, vamos ver quem de vocês vai desafiar o Prost, porque o Prost é o líder do campeonato. Quem vencer aqui tem grande chance de se tornar o campeão mundial. O peso também de Mônaco, né? Que infelizmente a Fórmula 1 não valoriza a corrida, mas ela tem um peso. Exato, e até tem essa hora que o Balestre fala isso, ele até fala essa questão dos reis. Vocês estão aqui presentes diante de vários príncipes e reis, e aí filma a família real monegasca, né? Todo mundo ali presente. E aí o Senna pega, sobe para ficar admirando uma baronesa. E é a hora que chega o outro Gabriel, que interpreta o Galvão Bueno, e é aquele jeito, cara, ele realmente é o Galvão, mandou muito bem, falando, não, mas e aí, Senna, não sei o que você tá fazendo aqui, tá olhando para aquela mulher é muita areia pro seu caminhãozinho, pro seu Toleman, não adianta você querer falar com ela, porque ela é realeza, ela só olha pra rei, ela só tem olhos pra rei. E aí, o que você falou, é a hora que a gente para e pensa, pô, mas ele vai se tornar o rei de Mônaco, velho. Esse cara vai se tornar o rei de Mônaco, tipo assim, e, spoiler, ele sai com ela. Ele dorme com ela um dia antes. E isso é de sábado para domingo. E domingo já começa a amanhecer chovendo. Já tá chovendo, né, na madrugada do dia anterior. E a previsão é de que vai chover o dia inteiro, né? Então eles vão correr na chuva, né? E aí, acho que essa é uma das coisas que é mais legal também da série, que eles não mostraram a vida dele de criança de uma vez. Tipo, não é o primeiro episódio dele criança. Eles usam arte de criança e adolescente, as coisas, pra poder voltar ainda mais na vida dele, né? Então, ali, tipo, a hora que ele tá falando, da dificuldade de correr numa pista com chuva, ele lembra dos treinos em que ele fazia ali em Interlagos, que, tipo, ele podia dar aula, né, basicamente, pra poder ir treinar e fazer, tipo, 50, 60 voltas, 100 voltas no circuito ali em Interlagos, né, no cartódromo, pra poder aprender. E aí tem essas cenas de chuva dele aprendendo ali a guiar na chuva, na dificuldade. Então isso também é legal, tipo, aí ele fala, o bom é que quando chove, todos os carros se nivelam, porque aí já não tem mais diferencial, né? Tipo, o motor, só que tipo, tudo se nivela. O que faz a diferença é realmente o piloto. E aí, de novo, né? Volta pra essa coisa, tipo, do rei de Mônaco, né? Tipo, a corrida em si. Primeira prova dele em Mônaco, como que foi, né? Que ele poderia ter conquistado uma vitória. E aí eles vão mostrando, tipo, o Senna não era nada quando a corrida começa. Tipo, era um garoto que tava começando a correr. Tanto que eles falam, o Nelson Piquet que tá aqui no grid é o melhor brasileiro para poder pontuar hoje, para poder ter um bom resultado. E vai avançando na corrida, tipo, ele vai fazendo as ultrapassagens, ele vai andando que nem um maluco. Aí você fala, tipo, ele vai bater. Aí tá legal, o resto. A gente conhece o resultado, mas fica numa aflição, porque assim, ele tá ensandecido na pista. Acho que isso é bem legal, assim, tipo, mesmo você saber o resultado, saber que eles não vão ter como mudar isso, né? Tipo, não tem como mudar o que realmente aconteceu, eles conseguem fazer uma construção de tensão que você fica realmente, será que eles vão mudar isso daqui? Será que esse resultado vai ser o que a gente conhece mesmo? Muito legal. E as imagens, assim, tipo, a captação ali, tipo, de simulando Mônaco, tipo, o túnel, a mudança de luz, que é legal, a mudança de chuva pro seco ali dentro do túnel, tipo, a dificuldade ali daquela parte da piscina, tipo, dele chegando
no carro também poder ultrapassar ali, tipo, porque na piscina é difícil se você não faz o circuito ali, você passa reto, né? Tipo, queima a curva, é muito legal. E aí tem o Reginaldo Leme, né? Que ele fala tudo aquilo que a gente já conhece. Pô, o Mônaco é difícil de ultrapassar, você se classifica melhor. Então você tem. E tem o personagem do Galvão, né? Que vai narrando com aquela empolgação, que você vai ficando empolgado. Senna já tá em 10º lugar, Senna já ultrapassou já largou, tá em nono. já tá em sexto. Aí, na época, a tela não era que nem é hoje. Os caracteres eram do primeiro ao último. Não, era só 6, 6, 6. Era cada 6 pilotos. Então, às vezes, você não sabia onde teu piloto tava, porque só apareciam os 6 primeiros. E aí, de repente, puto, o Senna tá entre os 6 primeiros. Também tem uma imagem que é legal nessa parte, né? Porque a gente bem sabe, acompanhando a Fórmula 1 até hoje em dia. E é o legal também que eu acho que, tipo assim, naquela época, Mônaco era o lugar que fazia as imagens, né? Não era de controle da FIA, né? Era Mônaco as imagens. E aí é muito engraçado que o pai dele tá assistindo a corrida e o pai dele fala, mostra meu filho! Mostra o filho. A gente sabe a frustração. O GP agora de Las Vegas foi assim. Aí a mãe dele vai assistir na cozinha, na outra TV, porque ela fica nervosa de assistir com o Milton. E aí vai tendo desenrolar. Uma família rica, tinha 2 TV. Tinha 2 TV, igual a família do... Ai, como é que é dele? De volta com 2 TVs, ele volta no passado e fala que tinha 2 TV, todo mundo acha que ele é maluco. Mas do Martin McFly. Aí tem, né, tá desenrolando ali a corrida, aí tem a amante do Senna que fala, ele tá se tornando um rei. E aí você, puta... Cara, é assim, é muito bom. As imagens da corrida são perfeitas. Tem a hora que aparece imagem da transmissão oficial, que é só na largada, e depois num ponto que eu falei, lembra lá atrás que eu falei que tava o presidente, o CEO da John Play Special e o chefe de equipe Paul da Lotus falando que eles gostavam do Mansell, que queriam o Mansell, que ele era britânico. As cenas que tem da transmissão oficial, qual que é? O Mansell batendo e abandonando. O Senna detonando, correndo pra caramba, fazendo ultrapassagem. Mansell bate, liderando a corrida. Ele bate e abandona a corrida. E aí tá lá o Senna, né? Na caçada pra chegar no próximo. Passou. Aí fala, Senna passou Keke Rosberg, atual campeão mundial. Senna passou Nick Lauda, bicampeão mundial. Senna está 21 segundos do Prost. Senna está 12 segundos do Prost. A 5. Na hora que chega a 5, o Balestre, né, filha da mãe, vai lá, chega pro Jack Hicks e fala, então, termina essa bagaça. Não aí. só isso, né? O Prost tá também pedindo pra poder parar, né? E o Prost é um dos caras que a gente viu ao longo dos anos, essa coisa, né? Tipo, ele gostava de ser piloto, mas ele também tinha um medo. Que é aquela época ali ainda tinha essa coisa de morrer gente, né? Tipo, o Lauda veio, tipo, de um momento que ele tinha se queimado todo. Tipo, é uma construção de anos em que eles perdiam muita gente também. Então, tipo, tem esse negócio do Prost, tipo, a chuva tá aumentando, ele não tá dando mais conta de sustentar a corrida, ele começa a sinalizar, tem uma né, ceninha também. antes que a McLaren coloca placas mostrando que o Senna tá reduzindo o tempo. E o Prost manjando fala assim, esse cara vai chegar em mim, é maluco, vai me ultrapassar e eu não vou segurar ele. Vou começar a pedir pra corrida parar. E ele começa a pedir, como todo mundo sabe, GP de Mônaco de 84 não termina. O Senna cruza a linha de chegada, mas não é válido como vitória. Porque usam a volta anterior, né? Exato. E aí tem aquela coisa do Palestre falando, quem vai vencer o Prost hoje, vence o campeonato. Prost venceu a corrida, mas só que conta metade dos pontos. E pra quem não sabe, em 84, Lauda foi campeão por meio. Ou seja, se a corrida tivesse acabado, o Prost tinha sido campeão, porque ele teria mais pontos que o Lauda. Mas por meio ponto, em decorrência de ter acabado a corrida de Mônaco, o Prost perdeu o título de 84 pro Lauda. Bem feito. E aí é aquela coisa. O pessoal da Toleman mega feliz que o Senna ganhou, foi no pódio. O Senna puto. O Senna putaço, porque mais uma vez roubaram ele tipo assim, porra, mano. Sempre garfaram um brasileiro, né? A gente tá acostumado já, tá, Senna? Exato. Garfar, gente. E aí é o primeiro momento que a gente tem o primeiro contato dele com o Prost, que é no pódio, com a família real, o Senna puto. Aí o Senna desce a escada, o Senna chega no asfalto e o Prost fica um degrau acima, né? E aí os dois estão na mesma altura. E você fala, cara, o Prost é baixinho. Esse baixinho é filho da mãe. E aí o Prost, assim, cara, cumprimenta ele de boa, porque até ali não tinha treta. E aí o Senna desce, encontra com o chefe da Toleman, tá abraçando com o cara, e o cara fala, não, ano que vem a gente vai disputar título, você vai ganhar
cuida, atrás do cara tá os caras da Lotus. Aí a gente já vê, né? Tipo, a gente sabe que ele não vai ficar com a Tolima. E tem esse convite da Lotus. E o episódio fecha, né? Com ele indo na fábrica da Lotus, conhecendo o carro que... Fábrica não, né? No castelinho no da castelinho Lotus. da Lotus. Onde, tipo, tava o carro ali. Seria, se ele aceitasse correr pela equipe, era o carro que ele ia guiar. Que é outro momento icônico, porque assim, o Senna chega. Assim, a Lotus preta e dourada, que foi a do Emerson, é icônica. A Lotus 72D é icônica, mas as Lotus com Senna também se tornaram icônicas. Cara, é porque acho que é muito... A gente pensa naquele período ali da Haas também, que teve aquele negócio da simulação do patrocínio. Não lembrava do Emerson, a gente não lembrava do carro que o Senna guiou, né? Não, e tem outra coisa. O Senna se tornou icônico dele na Lotus preta e dourada por causa do capacete dele. Porque ele chegou pro Cid, daí não tá no filme, mas ele chega pro Cid Moço e fala assim, olha, meu capacete eu quero um amarelo mais vibrante pra destoar, pra dar aquele contraste com o carro, que é o que a gente falou da época do Hamilton com a Mercedes preta. Fez um capacete mais amarelo pra dar aquele destaque pra você poder ver. E até a questão dele usar a antena, né, de segundo piloto amarela. E aí tem o Senna chegando, e aí acaba o episódio nisso. Uma coisa que eu esqueci de falar rapidinho, voltando ali na corrida de Mônaco, é muito legal, que é o que a Débora falou, que tem antes que, na hora que ele tá conversando sobre correr na chuva, tem ele lembrando com o pai dele de que ele fugiu da escola para treinar de kart, que ele deu 50 voltas, o pai dele falou, bom, a partir de amanhã você tem que fazer 80, 100, 200 voltas na chuva para aprender a correr na chuva. Isso é verdade. O Senna começava a chover em Interlagos, o pai dele mandava um dos empregados dele levar o Senna para Interlagos, pegar o kart, e ele ficava treinando insistentemente no kartódromo com chuva, até que ele entendia como ele corria. É que tem algo também ali na série que eles ressaltam muito, né? Tipo, o negócio de você decorar o traçado. Que é algo que hoje os pilotos, assim, não fazem, né? Quem fez da última vez? Max Verstappen em Interlagos, Brasil. Por que ele conseguiu? Ele fez o traçado fora do traçado ideal. Que daí, só vou explicar rapidinho, o traçado ideal da corrida é aquele traçado mais emborrachado. Se chove, o traçado que é emborrachado, ele vira um sabão. E o Max Verstappen em 2016, se você assistir a corrida, ele não faz esse traçado. Ele faz o traçado de fora, que é o que normalmente a gente faz no kart, quando chove. Não fica tanto no emborrachado. Porque no emborrachado você patina, você aquaplana. E aí o Senna fazia a mesma coisa, o Max Verstappen também. Cara, não tem como falar. O Max Verstappen é foda. Até a corrida de Interlagos desse ano do Max, né? A corrida Interlagos mudou o asfalto inteiro. E aí a gente vê também, tipo, não tinha... Guiar Interlagos esse ano, não só pela chuva, mas também não tinha o traçado de corrida, perdeu por causa do reasfaltamento. E o Max, por ter encontrado esse negócio de, tipo, não andar no trilho que era esperado, mas fazer um diferente, foi o que ajudou ele a vencer a corrida também. Exato, então assim, aí tem essa lembrança do Senna, e aí tem uma coisa que eu vibrei na hora, cara, ali na hora que eu tava, quase que eu levantei e comecei a bater palma, puta que pariu, que esmero, que inteligência do pessoal da produção, do pessoal da equipe, que coisa sagaz. O que marca um piloto como identidade na Fórmula 1? O capacete. E assim, eu amo os capacetes clássicos da Fórmula 1, eu amo. Eu não tenho nada contra os capacetes atuais, mas só que eu acho eles muito poluídos. Eu amo aqueles capacetes dos anos 80, 90, que não tinha os patrocínios, né? Não, mesmo que tinha, do Senna ainda tinha, mas não era poluído, né? Não era aquela coisa gritante, uma obra abstrata, era uma coisa... Ou você roubar a cena com o patrocínio e, tipo, não tem identidade do piloto no capacete. Exato. Tipo, E aí, eu acho que a Débora não reparou, eu quero que vocês, se vocês já assistiram e não reparou, assistam novamente, que daí, enquanto que o Senna tá correndo em Mônaco, fica fazendo os take dele, tipo, entrando numa curva, ele tá fazendo a curva, corta pra ele no kart, né? Aí tem a hora que ele vai ultrapassar o Keke Rosberg, e o Galvão fala, Senna, Colin Keke Rosberg, campeão mundial, ele vai ultrapassar. Corta pro kart, o piloto do kart tá com o capacete do Keke Rosberg. Aí o Senna chega no Mansell, quer dizer, chega no Lauda, o piloto tá com o capacete do Lauda. Puta que pariu, velho. Na hora que eu vi isso, eu falei, não, os caras não fizeram isso, mano. Que ideia genial, que foda. Os caras colocaram o capacete do piloto de Fórmula 1 no cara que era adversário do Senna no kart, pra mostrar que ali ele já tava sendo grande no kart. Sabe, ele tava assim, disputando como que aquilo ali pavimentou o caminho dele pra chegar na Fórmula 1. E aí quando ele tá pra chegar no Prost, que ele tá pra disputar, que mostra ele ataca a zebra e volta, e aí mostra ele atacando a zebra com o carro da Toleman, o carro da Toleman fica todo torto, e aí
volta na cena do kart, o cara tá na frente dele, tá com o capacete do Prost. Eu falei, mano, que ideia genial. E aí tem uma coisa que eu falei lá com o pessoal do Reaceleração, com o Fernando do canal FM. Pra quem já andou de kart, sabe, quando você passa na zebra, faz... Que é o mesmo som quando você passa, quando o pessoal remove asfalto, que fica aquela asfalto irregular que faz... no piso do negócio. Então, quando você tá andando de kart, faz esse barulho e vibra você. Então, no filme, eles tiveram a mesma ideia, tipo assim, o mesmo cuidado de quando a filmagem mostra o Senna atacando a zebra com o kart, faz o barulho do kart em cima da zebra, e quando ele tá no carro de Fórmula 1, faz o mesmo barulho. Você, mano, que construção de som sensacional. Então, assim, foi 2 horas que eu olhei assim, mano, foi um projeto de 10 anos, mas foi um projeto de 10 anos muito bem executado. Esses 2 episódios, só esses 2 episódios já valem a pena você pagar e pega uma inscrição grátis da Netflix, assiste só a série, depois cancela. Mas tá muito bom mesmo. Isso daí pra mim foi a cereja do bolo, foi o Senna, foi essa parte de Mônaco. Não, acho que assim, o som e a imagem é muito bem feito, eles conseguem casar muito bem isso. Então eu não tenho o que dizer, assim, realmente foi algo muito, muito bem pensado. Você tem uma coisa pra dizer assim, que você não tá lembrando, mas no teu texto de hoje, de ontem, no caso de quarta-feira, sobre a série, você falou uma coisa que é boa. Quem for maratonar, não maratona de madrugada. Ah, sim, não tem como você assistir a série sem ter o som. Sem ter o som. Ou o som baixinho, não. Tipo, tenta assistir num horário que você realmente pode assistir e aumentar o volume, porque não tem... Não é que não tem graça, mas você vai perder essa parte do áudio que vai casar muito bem com o visual, né? Não tem como você assistir no... É pra poder atormentar os vizinhos mesmo. Exatamente. Tem mais alguma coisa pra falar? Sério? Eu acho que é uma série que vale a pena assistir, independente de se você gosta ou não do Senna. Eu sei que hoje em dia muita gente pegou um pouco de bode do Senna por causa da quantidade de homenagens, da quantidade de coisa que é falado sobre ele. Mas eu acho que a série vale muito a pena. E também acho que é uma coisa que, assim, não só pra gente, mas... tipo, assistir com o pai, com a mãe que acompanhou ele na época que viu ele correndo mesmo. Eu acho que é uma coisa que é legal de... Assim, tipo, é uma série pra poder ver em família mesmo. Exato, é uma série bem gostosa, ela é bem suave. Acho que é até legal assistir com a família, porque você pode até perguntar, tipo, qual que era a visão que tinham do Senna naquela época, que era passado. Ainda mais nas primeiras cenas do Senna, que é a questão da morte dele, que mostra um guri chegando num bar pra assistir a corrida, e aí vê o acidente, fica assim impactado, e que é engraçado que some o brilho do olhar do menino, e você fala, mano, realmente, foi isso que eu vivi no dia, foi isso que eu passei. Tudo bem que tem uma... É o novembro de 63. Tudo bem que tem uma Paraty 95, 96 ali, mas eu relevei. Mas, cara, foi isso. É o novembro de 73, é aquela coisa de você... Sabe aquela coisa que todo mundo sabe onde estava no 11 de setembro? Todo mundo que viveu aquela época sabe aonde estava no 1º de maio de 94. Lógico, assim, provavelmente é o Fórmula 1, mas sabe como foi, com quem você estava. Eu acho que nisso da abertura da série tem, né? Tipo, essa coisa, tipo, de realmente mostrar, tipo, os brasileiros que o pessoal parava pra poder assistir as corridas dele, que, tipo, o pessoal queria ver que as pessoas pegaram um amor por ele, né? E aí, tipo, no dia da morte, tinha muita gente reunida assistindo a corrida e ver o que acontece. Exatamente, pessoal. Bom, agradecer a todo mundo que ouviu o BBcast até aqui. Provavelmente, se você assistir, a gente também vai assistir, a gente vai ver que a gente cometeu muitas caneladas. Provavelmente a gente falou algumas coisas fora até mesmo, porque assim, a gente assistiu com uma expectativa, a gente estava numa premiere que estava cheio de amigos, produtores de conteúdo, e a gente assistiu sem poder fazer anotações, que quando a gente assiste Dark Survive, assiste outras produções que a gente traz BBcast aqui, a gente anota o que a gente quer falar, e lá, como não podia fazer, a gente simplesmente assistiu e veio aqui na Cara e Coragem. A gente tá gravando isso na quarta-feira à noite, já é quinta-feira, já passou da meia-noite, e vai ser publicado nesse mesmo horário na sexta-feira. Então, vocês assistam a série, ouçam aqui a gente, ou ouçam a série, porque assim, spoilers sobre a vida do Senna, não tem, porque, né, todo mundo sabe. Porém, como a gente falou, tem muita coisinha ali que era segredo até agora. Então é isso, gente. Agradecer a todo mundo que nos ouviu, que nos segue, que nos apoia. Eu sou o BGP Neto. Agradeço a todo mundo. Um forte abraço e até a próxima. Obrigada a todo mundo que escutou o episódio até aqui. Não deixe de assistir a série e até a próxima.